Vem comigo botar uma lupa em todos os 4 golaços que tiveram nessa partida. Vamos logo pro primeiro gol. O goleiro ia sendo pressionado pelo Yuri Alberto e mandou a bola para os atacantes disputarem. E foi isso mesmo que aconteceu. Aqui o atacante do Racing tem uma pequena vantagem nessa disputa pelo espaço antes da bola chegar. É uma vantagem que ele tem que é cinética mesmo. Ele já tá em movimento contra um corpo que tá parado. Então a tendência é que ele desloque um pouco o corpo que tá parado mesmo. Ele não ganha completamente a jogada, mas é o suficiente para atrapalhar a qualidade do corte do zagueiro e a bola vem para trás. E para quem acha que esse lance aí foi falta, é só imaginar isso acontecendo dentro da área, contra o seu time e o juiz marcando pênalti. Tu ia falar assim, não, mas o zagueirão ali do meu time deu mole mesmo, ele cometeu esse pênalti. Imagina a quantidade de pênalti que não teria. Uma outra coisa nesse lance é que teve um erro aqui do André Ramalho que recebe menos atenção do que ele merece. Quando o zagueiro tá cortando a bola, o André precisa correr pra trás, igual o Fagner e o Bidu estão fazendo. Mas na hora de girar o corpo, em vez dele só virar pra esquerda dele e ficar de frente pro gol logo de uma vez, ele escolhe fazer uma volta quase completa pro outro lado. Isso faz ele perder muito tempo. Olha a diferença que isso causa. Olha o Fagner e o Bidu, pra onde eles estão virados, e olha agora como que o André se atrasa muito, girando o corpo pro lado errado. A bola cai justamente onde ele estaria se não tivesse desperdiçado tanto movimento. É claro que é injusto responsabilizar ele por esse gol sofrido, não é isso que eu tô falando. Ele deu um pouco de azar no lance ali, mas assim, o azar privilegia esse tipo de atitude. É o jogador que não economiza os movimentos, não pega os atalhos que tem que pegar, acaba não chegando num posicionamento perfeito na hora certa, aí o azar olha mais pra esses caras mesmo. Inclusive, acho que é o mesmo caso do Hugo. É injustiça responsabilizar ele por esse gol. Acho que o tal do Salas foi muito feliz na finalização e, de novo, o azar privilegiou o cara que não tava no melhor lugar possível e aí ele foi encoberto. Essa parada que eu comentei da cinética, do corpo que tá em movimento, vai de encontro com o corpo que tá parado, então é a vantagem desse que tá em movimento. É uma das coisas que mais acontece no futebol. Existe uma vantagem numérica, 4 contra 3, 2 contra 1, e a vantagem cinética. Antes do gol do Corinthians, o Memphis estava usando e abusando disso. Olha só como ele é malandro. Primeiro ele espera o marcador conferir o comportamento dele e depois se movimenta pelo ponto cego, enquanto o defensor não tá mais olhando, e assim ele vai tentando sempre ter espaço pra jogar. Olha o defensor vindo aproximar um pouco mais e ele corre no contramovimento. Ele força o adversário a recuar acompanhando ele e de novo ele breca pelo ponto cego pra ter mais espaço antes de receber um possível passe. Aí aqui acontece a primeira coisa interessante do lance. O Carrilho vai lá pela esquerda e o cara que tá grudado no Memphis prevê uma situação de 2 contra 1 e começa a se preocupar com a cobertura do lance. Então ele se afasta um pouco do corintiano. E agora acontece o que eu acho o ponto mais relevante de todos. Esse zagueiro aqui vai tirar o espaço do Memphis. O que parece uma boa ideia, né? Ter um jogador perigoso numa área central na entrada da área que pode finalizar pro gol. Agora que o zagueiro abandonou a última linha, Yuri Alberto tem uma cratera pra explorar. O Memphis dá uma pisadinha que parece ser inocente, mas é o suficiente pra fazer o zagueiro dar um passinho falso. É porque o zagueiro também já sabe que ele abandonou aquela cratera ali na última linha. Ele sabe que tá abandonando uma parte perigosa que deve ser protegida pra evitar a finalização mais perigosa ainda. Então ele tá com isso na cabeça. Quando o Memphis dá uma ameaçadinha de leve pra aquela cratera que ele sabe que ele abriu, o cara já tá doido pra morder essa isca mesmo. Então ele deu um passinho falso ali que deixou o Memphis passar. Quando o jogador perigoso de fama internacional entra numa zona perigosa da grande área, isso chama a atenção de toda a zaga adversária que foca na bola e deixa o Yuri Alberto completamente livre pra cavar com categoria cara a cara com o goleiro. Cara, o futebol do Yuri Alberto é bem mais do que é mostrado por aí. Tem muito meme, tem muita pichotada, e esses memes viralizam, e aí isso fica na memória recente da galera, mas o futebol dele é melhor do que a galera julga. Foi ele quem teve uma adaptação fina e rápida, num temporal, num pé d'água que começou no meio do jogo. Isso afetou as tomadas de decisão dos jogadores e o Yuri Alberto acertou em cheio, cara. Começou com o Romero, que fez bem a leitura pra interceptar o passe, e agora tendo Garro no meio campo com a bola descoberta, a zaga não tem outra escolha a não ser correr pra trás. Esse é o cenário clássico que o atacante sabe que tem que romper e atacar as costas da última linha. Mas com esse pé d'água caindo, o Yuri Alberto pensou um pouquinho diferente. Ele foi inteligente. Com o tempo, nessas condições, a bola corre muito diferente do gramado. Dar um passe em profundidade ou uma cavada nas costas da última linha é muito mais complicado. Então ele não faz o facão, breca e espera essa bola no pé. Quando o Garro avança, arrastando a marcação com ele, e todo o ataque do Corinthians vai afundando a última linha do Racing, Yuri Alberto puxa pra perna boa e agora ele tem muito espaço pra finalizar. Ou seja, ele trocou um passe em profundidade difícil de executar por causa desse aguaceiro que tá caindo, por uma finalização na entrada da área, que é mais perigosa do que o normal justamente por causa deste aguaceiro que está caindo. Foi uma adaptação muito rápida e foi inteligente nesse lance. Ele arma uma pedrada a quase 24 metros de distância que atinge mais de 90 km por hora e vira o jogo num golaço pro Corinthians. Esse cálculo aí eu aprendi nas aulas de física, na escola. Não é um cálculo tão complexo de fazer, não. Eu acredito que esteja certo, sim, 92 km por hora. E esse gol foi no início do temporal, ou seja, foi numa hora muito boa, porque daí pra frente
a chuva acabou com a qualidade técnica da partida. A bola começou a parar naquelas poças que ficam invisíveis debaixo do gramado, a velocidade da bola atraía os jogadores, ficava todo mundo perdido, cada pisada no chão era uma água espirrando pra tudo que é lado, o jogador caía e deslizava 2, 3 metros ainda. Nessa loucura o Racing conseguiu uma finalização muito perigosa ainda. Quem não teve uma experiência boa com essa chuva foi o técnico do Racing também. Olha só esse lance aqui que o Hugo domina a bola e ele vai ser pressionado por esse atacante. Aí quando ele vai dar um tapinha pro lado, a bola para na poça. Aí ele pensa, ai meu Deus, vou dar um tapa um pouco mais forte aqui pro lado, que aí se a bola parar em alguma outra poça no meio do caminho, eu já compensei, já dei um tapa um pouquinho mais forte. Mas aí, dessa vez a bola correu mais e foi embora, ele se perdeu um pouco e pegou totalmente errado nele e jogou pra lateral. E aí foram esses lances assim que encerraram o primeiro tempo, e aí isso fica na memória recente do jogador, tá ligado? Ele tá o tempo inteiro fazendo uma leitura de como que tá o jogo, ele tá sentindo a atmosfera, o ambiente, o gramado. Aí na volta pro segundo tempo, bem no iniciozinho, o Martirena dominou essa bola aqui, e o Garro não vai imaginar que pode acontecer um movimento muito técnico, um drible em espaço curto, uma penteada na bola ou qualquer coisa assim. Ele tomou uma caneta de cinema. E essa caneta aconteceu no mesmo momento que o Kaká vinha acompanhando o atacante até intermediária. Olha como ficou a última linha do Corinthians. Nesse momento específico, a zaga tá uma zona. Agora, com essa bagunça, é hora do Corinthians negociar o prejuízo. Eu vi muita gente condenando o Charles nesse lance aqui. E, rapaz, pior que foi mesmo. Com a zaga tão desarrumada e a área tão exposta, ele tem que ganhar o máximo de tempo possível para a última linha se organizar. Esse é o papel principal do volante, proteger a última linha. Mas ele vai de primeira num bote displicente e toma um corte seco e expõe de vez os zagueiros. O André Ramalho se vê obrigado a abandonar a linha e saltar a pressão. O Bidu tem uma leitura ok aqui e vai cobrir as costas do zagueiro. Mas olha o que o Charles faz. Ele simplesmente ignora as linhas de passe e corre atrás da bola sem nenhum raciocínio lógico. Olha a trajetória que ele faz correndo. Ele só vai atrás da bola de um jeito muito juvenil, sem tentar fazer uma leitura da jogada, sem ler as intenções do adversário. Como o Bidu cobriu direitinho o André, a única opção que sobra pro Charles seria marcar essa linha de passe, mas ele corre numa trajetória que escancara ela ainda mais. Nesse lance ele errou feio e foi um dos principais responsáveis pro adversário conseguir uma finalização limpa aqui. E o chute foi perfeito, explorando justamente o comportamento da bola na grama encharcada, indefensável. O Charles já tinha dado sinais claros de cansaço ainda no final do primeiro tempo. E esse cansaço nunca é físico só, né? Ele é mental também. Muito provavelmente isso afetou as tomadas de decisão dele. E além desses lances que a gente viu, da chuva e dos gols, tiveram alguns lances que podem fazer falta pro jogo da volta, cara. Um deles foi uma cabeçada do André Ramalho, que considerando onde ele acertou o alvo, essa bola entra uma a cada 3 vezes. O goleirão salvou bonito essa daí. Teve uma assistência maravilhosa do Yuri Alberto pro Romero, mas é aquilo, né? O cérebro do jogador ali dentro do campo, ele faz uns cálculos de uma forma instintiva. E um deles é a aderência que a bola tem com o gramado, a velocidade que a bola perde quando quica e a altura que ela ganha quando quica. Ele já se acostumou, já entendeu que quando a bola quica, ela perde uma determinada velocidade e ganha uma determinada altura. Mas o gramado não está em condições normais. Com o gramado nesse estado, a velocidade que a bola perde quando quica é diferente e a altura que ela ganha também não é muita. Muda a reação que o jogador tem que ter. Isso confunde o atleta lá no calor do jogo e o Romero chegou atrasado no lance. E pra mim a chance mais perdida foi essa, que o André quebra a linha com um ótimo passe pro Romero. O passe obriga o zagueiro do Racing a abandonar a última linha e aí acontece um efeito dominó. O Romero escora pro Coronado e esse defensor é obrigado a fechar o espaço do Coronado abandonando o Alex Santana. Aí o Alex limpa e perde o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo. Pois é, o Corinthians tem uma missão complicadíssima pro jogo da volta e dando prioridade pro Campeonato Brasileiro, por causa da situação que o time tá lá na parte de baixo da tabela. Aguardemos os próximos capítulos.